Estaremos lendo do versículo 4 ao versículo 9, que nos diz assim a palavra do Senhor. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Meus queridos, nós vamos falar sobre invocando o nome do Senhor, baseado nesses versículos lidos do 4 até o 9. Esses versículos falam sobre a trajetória de Abrão a Canaã. Ele prontamente obedece à voz de Deus e começa suas viagens. Note que o texto não explica o porquê de Deus lhe ter ordenado ir para Canaã. Em momento algum, você vai ler o livro de Gênesis, especialmente do capítulo 12 ao 24, e vai encontrar a causa, o motivo, a razão de Deus ter mandado Abraão ir para Canaã. Mas ele obedece à voz de Deus. Já dissemos que Abrão começa esse movimento migratório tudo através da fé, pelo qual ele tem os seguintes procedimentos. Primeiro, Abraão não duvida de nada. Segundo, ele obedece à ordem divina pela fé. Terceiro, ele não recua. Em se tratando da terra de Canaã, no seu aspecto geográfico, ela é descrita abrangendo o Jordão e o Mediterrâneo. É bom saber que os habitantes de Canaã são apresentados nas Escrituras como sendo os habitantes primevos da terra. O texto diz aqui que Abrão toma toda a sua família, seus servos, seus bens e também o seu sobrinho Ló e parte para a viagem. Ele atravessa o país e chega a Siquém. Acredita-se que nesse lugar, Siquém, havia santuários sagrados. Ela se destacava, a cidade de Siquém, por causa de suas rotas comerciais, que davam acesso a diversas outras cidades. Biblicamente falando, Siquém estava localizado entre o monte Gerizim e Ebal, e ficava ao norte de Jerusalém. Siquém hoje recebe o nome de Nablus, e na região de Siquém, próximo a essa região, estava localizado o poço de Jacó. O interessante é que nós podemos analisar aqui que Siquém tornou-se um lugar muito importante, que passou a ser conhecido como lugar de decisão. Isso pode ser comprovado em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29. Assim nos diz a palavra do Senhor quando lemos esse texto bíblico do capítulo 11, versículo 29 desse livro sagrado. Nos diz assim a palavra do Senhor: e será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra
a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Perceba aqui que nessa localidade, conforme estamos falando, Siquém torna-se importante por passar a ser um local de decisão. Olha o que diz o versículo 30. Porventura não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina defronte de Gigal, junto aos carvalhais de Moré? Então, você pode observar, dentro desse contexto bíblico, que aqui há uma importância de Siquém como uma cidade de decisão. Você pode ler Josué 24 e você vai entender que Siquém também é mencionada como lugar de decisão. E você pode ver que em 2 Reis, capítulo 12, também Siquém é apresentada como lugar de decisão. Em referência ao carvalho ou carvalhais de Moré, pode ser que se tratasse de uma árvore sagrada e recebe tal nome por causa da adivinhação que ali acontecia. Isso você pode fazer a leitura da palavra do Senhor em Juízes, no capítulo 9, versículo 37. Olha o que nos diz a Bíblia, palavra do Senhor. Porém, Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então, há essa referência como sendo um lugar onde as pessoas consultavam árvores sagradas. A palavra moré, no hebraico aí, quer dizer ensinar. O texto diz que nesse lugar, Deus novamente fala com Abrão. Ali ele levanta um altar ao Senhor, demonstrando para todos que o Senhor é soberano e que ele é quem dá a voz de comando ao homem. Note que está escrito, armou e edificou. A primeira palavra, armou, tem ligação direta com Abraão, mas a segunda está relacionada com Deus. O homem pode armar qualquer coisa, mas só quem traz a edificação é o Senhor. Perceba que nos versículos lidos há uma menção constante do nome Betel na Bíblia, perdendo apenas para Jerusalém esse nome. Estudiosos falam que era um santuário sagrado, e nesse lugar Abraão edificou um altar ao Senhor, demonstrando a todos o seu comprometimento e adoração ao Deus verdadeiro. E ali Abraão arma a tenda, declarando que estava tomando posse da terra. Há uma menção do nome de Ai, conforme aparece em Josué 8:28. Estudiosos afirmam que o seu nome cananeu não foi totalmente preservado, mas que, na verdade, essa palavra Ai quer dizer ruína. Abrão segue sua viagem para o sul, isto é, Negueb, e muitos teólogos afirmam que o Negueb era uma faixa de terra que unia a Ásia e a África e que era bem populosa. Queridos, a caminhada de Abraão não seria fácil. Ele teria que enfrentar lutas, problemas, inimigos. Por isso o Senhor lhe aparecia e lhe fortalecia com promessas, e Abrão respondia, levantando o altar a Deus, oferecendo sacrifícios. Saiba, irmão, nenhuma viagem ou plano nosso terá sucesso se não seguirmos à risca a ordem divina. Portanto, você que quer vitória, siga a palavra do Senhor e Ele te abençoará para sempre. Amém.